Alguma vez já se questionou por que certas pessoas conseguem expandir o que possuem, enquanto outras permanecem presas às mesmas dificuldades? A resposta não está na sorte ou em forcas misteriosas, mas em fundamentos sólidos que permanecem válidos até hoje. Existem 10 diretrizes presentes no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, capazes de modificar a maneira como lidamos com recursos, potencializar ganhos e alcançar uma prosperidade genuína. Primeiro ponto, e evitar a mentalidade da pressa. Vivemos em uma época que valoriza resultados imediatos, sucesso rápido e enriquecimento sem demora. Contudo, as escrituras ensinam que os projetos dos persistentes conduzem à fartura, enquanto a precipitação leva apenas à escassez. A cal divina opera por meio de processos, não de impulsos. A pressa faz com que decisões sejam tomadas sem reflexão, investimentos sejam feitos sem orientação e metas sejam abandonadas antes de amadurecerem. Afinal, se demonstra correndo, mas aguardando com um propósito. A ansiedade, não a confiança, e o que motiva quem busca controlar o que só pode ser guiado por uma força superior. Quando nos afastamos do ritmo divino, o cansaço surge depressa e perdemos o que poderia ser multiplicado. O importante não é chegar rápido, mas chegar com solidez. O que é conquistado sem esforço se perde sem significado. A sabedoria está em semear com paciência. Muitos almejam prosperidade, mas poucos dedicam tempo para planejá-la. Não é possível pedir abundância a Deus, se não estivermos dispostos a administrá-la. Jesus questionou: qual de vós, ao construir uma torre, não calcula primeiro os custos? Isso não é falta de fé, mas prudência. Planejar é um ato espiritual, pois demonstra que acreditamos na bênção futura e nos preparamos para recebê-la. Confiar tudo ao acaso ou à vontade divina não é fé, mas negligência disfarçada de devocal. A verdadeira confiança se revela em coisas concretas e a cal inteligente começa com organiza cal. Deus não abençoa que não estamos dispostos a estruturar. Se desejamos ver abundância, o primeiro passo é colocar ordem nas ideias, nas finanças e nas escolhas. A benção acompanha o planejamento, não o caos. A abundância não surge apenas de oracões, mas da combinação entre fé e trabalho constante. A Bíblia afirma que o esforço persistente enriquece a alma. Deus não recompensa a preguiça espiritual ou a desordem emocional, mas sim maus firmes, corações resilientes e mentes focadas em propósitos. A diligência abre portas que a sorte jamais alcançaria. Ser persistente significa fazer o que é certo, mesmo sem reconhecimento. E levantar-se, dedicar-se e manter o foco no que foi pedido. A prosperidade e consequência natural da disciplina. Não adianta buscar atalhos, pois eles encurtam o processo, mas também reduzem a bênção. A mão divina se move em favor daqueles que agem com fé, constância e determinação. A ordem atrai a bênção. Deus é um ser de organização, não de confusão. Na criação, ele não fez tudo de uma vez, mas estabeleceu etapas dia após dia. Ao concluir, viu que tudo estava bem. Da mesma forma, quando organizamos nossas finanças, metas e prioridades, demonstramos que ele pode confiar em nos. A ordem não é apenas um hábito humano, mas um princípio divino que abre caminho para as bênçãos. A desordem financeira não é simples descuido, mas sinal de areias em que ainda não permitimos que Deus governe. Não podemos pedir abundância se não sabemos o que fazer com o pouco que já temos. Comece colocando cada coisa em seu lugar. Despesas, dívidas, objetivos e rotinas. Onde há ordem, Deus multiplica. Onde há caos, ele não deposita. A disciplina supera a inspiração. A motivação inicial o entusiasma, mas é a disciplina que transforma. Muitos começam com empolgação, mas poucos permanecem quando o ânimo desaparece. As escrituras dizem que o esforço persistente enriquece e essa persistência não depende de humor, mas de comprometimento, disciplina e fazer o certo mesmo sem vontade, pois Deus valoriza a constância mais do que coisas passageiras. A motivação nos faz iniciar, mas a disciplina nos leva ao fim. Por isso, tantas pessoas começam projetos, ministérios ou negócios que nunca se concretizam. A estabilidade financeira e espiritual é construída por meio de hábitos, não de impulsos. Cada dia em que escolhemos ser consistentes, mesmo sem plateia, estamos erguendo a base onde Deus derramará abundância duradoura. A sabedoria financeira e espiritual. Muitos acreditam que falar de dinheiro é algo mundano, mas a Bíblia aborda mais a administração de recursos do que temas como céu ou inferno. Provérbios afirma que a casa do sábio guarda riquezas e perfume, enquanto o tolo consome tudo o que tem. Isso significa que Deus aprova a boa gestão. Economizar, investir ou planejar um orçamento não nos afasta da fé, mas nos torna melhores administradores. O sábio não gasta tudo porque entende que cada recurso é uma semente com potencial de multiplicação. Deus não multiplica a desordem, mas a sabedoria. Prosperidade material e espiritual caminham juntas quando compreendemos que gerir bem o que temos é parte de nossa adoração.
Não se trata de acumular, mas de usar com propósito o que foi confiado a nos. Ao aplicar inteligência e princípios bíblicos às finanças, comunicamos aos seus que podemos ser confiáveis com mais ponto caráter e provado nas pequenas coisas. Muitos pedem mais, mas não são fiéis ao que já possuem. Jesus disse que quem é fiel no pouco também o será no muito. Deus não testa nosso coracal com abundância, mas com o que parece insignificante. Se não administramos bem sem, como esperar que ele nos confie 1.000? A maneira como lidamos com nossos recursos hoje revela se estamos prontos para o que pedimos amanhã. O caráter não se forma na fartura, mas na escassez. E nesse momento que decidimos obedecer, ser gratos e confiar, mesmo sem ver muito. Cada pequena renda, oportunidade ou decisão financeira e um teste de fidelidade. Supere-o, pois a promocal chega quando Deus percebe que o pouco não nos corrompe, mas nos aprimora. A pressa revela ansiedade, não fi. Querer resolver tudo agora, ganhar mais agora, sair do problema agora, muitas vezes nasce do medo, não da confiança. Deus não age sob nossa ansiedade, mas sob seu propósito. Isaías escreveu que quem crê não se apressa, o que significa que confiar e aprender a esperar com serenidade, não com desespero. Afinal, se demonstra correndo, mas descansando na certeza de que o Pai tem o controle. Decisões impulsivas trazem perdas que uma simples oracal poderia evitar. Quando agimos movidos pela inquietacal, acabamos confiando mais em nossos cálculos do que na providência divina. Mas quando optamos pela calma, declaramos: Deus, eu creio em seu tempo. Confiar no tempo divino mais do que no próprio e reconhecer que a pressa fecha portas que a paciência abre. Paciência não se confunde com passividade, ela e a fé colocada em prática. Toda abundância exige estrutura. A desordem não é abençoada. Muitos buscam prosperidade, mas não possuem os meios para sustentá-la. As Escrituras ensinam que todas as coisas devem ser feitas com decência e ordem, e isso inclui as finanças. Se não há clareza sobre para onde o dinheiro vai, ele inevitavelmente se dissipa. A Bencal precisa de direcal, e essa direcal é chamada propósito. Não se trata do volume que entra, mas do que se faz com o que é recebido. A abundância não é medida pela quantidade, mas pela administracal. Um coracal generoso, aliado a controle, visal e propósito, pode multiplicar ate o pouco, enquanto, sem estrutura, ate grandes recursos são desperdicados. Deus não deseja ver frustracal por falta de organizacal. Ele quer confiar mais, mas sofrerá quando perceber que o que já foi concedido e administrado com sabedoria e ordem. Sucesso financeiro segundo a Bíblia tem propósito, não vaidade. Não se resume a exibir bens materiais ou saldos bancários. As Escrituras orientam que cada um deve contribuir conforme decidiu em seu coracal, sem constrangimento ou obrigacal, e esse princípio se estende ao uso dos recursos recebidos. Quem planeja e trabalha com diligência o faz não para a glória própria, mas para ser instrumento de bencal. Quando os recursos têm propósito, tornam-se ferramentas de serviço, não correntes de orgulho. Abundância sem propósito e perigosa. Ela corrompe, distrai e rouba a paz. Mas quando o dinheiro reflete fé e compromisso com Deus, transforma-se em testemunho para outros. Cada decisão financeira, investimento ou economia pode ser um ato de adoracal, desde que a motivacal esteja alinhada. O sucesso bíblico vai além dos números, ele se mede pelo impacto, pelo serviço e pela fidelidade ao plano divino. A Bíblia não oferece apenas regras, mas princípios que permanecem eficazes para multiplicar o que Deus concede. Aplicar esses princípios resulta não apenas em crescimento financeiro, mas também em paz, ordem e propósito em cada escolha. Vale lembrar que Deus abençoa a constância, a disciplina e a sabedoria.